meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos para o nosso calendário. Hoje são dia 20 do mês de agosto do ano de 2020. Nessa semana a gente já passou pelo domingo, pela segunda, pela terça, pela quarta. E estamos na quinta-feira, 20 do 8, do mês 8 do ano de 2020. Então, a tia adorou aí quem postou aí os trava-línguas. Travaram a língua? Eu travei direto, fiquei aqui treinando várias vezes e toda vez eu me embolava. Mas vocês foram muito bem, parabéns, tá bom? E o bom do trava-língua é que ele também faz parte do folclore. E isso a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? Primeiro a tia vai explicar a atividade da apostila e depois a gente fala um pouquinho sobre o folclore, tá? Então, na apostila vocês vão colocar o nome e a data e assim, é uma revisão de matemática. Tudo que tem aqui nós já vimos. Primeira coisinha é a continha de menos. A gente já viu que toda vez que se fala em menos, a gente perde, a gente tira, tá bom? Então os probleminhas são bem fáceis, não precisa nem fazer conta, é só observar e responder, ó. Eram 7 velas acesas, uma apagou. Quantas ficaram acesas? Eram 6 balões, 2 estouraram. Quantos ficaram sem estourar? Eram 9 ovos, 2 quebraram. Quantos ficaram sem quebrar? Eram 9 bandeiras, 4 rasgaram. Quantos ficaram sem rasgar? Eram 7 patinhos, 4 foram embora. Quantos ficaram na lagoa? Eram 5 flores, 2 murcharam. Quantas ficaram sem murchar? Muito fácil até aí, né? Aí depois no outro TV a gente vai falar sobre pares e ímpares. Lembra que toda vez que a gente fala em par, a gente fala em 2. A gente forma de 2 em 2 quando sobra é ímpar. Quando não sobra é par. Mas lembrando que os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares 1, 3, 5, 7 e 9. Nesse TV aqui, vocês vão pintar os números pares de azul e os números ímpares de vermelho. Aqui vocês vão contar quantos objetos tem em cada conjunto e se a quantidade é par ou é ímpar. Fácil, fácil. É uma revisão, a gente já viu isso tudo aqui, né? Não é novidade pra gente, tá? Ótimo. Agora vamos falar um pouquinho do folclore. No dia 22 do mês 8, desse mês, ó, aqui que tá chegando bem pertinho, começa a semana do folclore. Ela começa no sábado e vai até quinta-feira no dia 27. É do dia 22 ao dia 27. Só que a tia vai adiantar um pouquinho, porque no dia 25 também é o dia do soldado. E a gente vai falar um pouquinho sobre o soldado no dia 25, tá bom? Então, o que a tia trouxe? Trouxe um vídeo explicando o que é o folclore. Depois você vai ver, quando a gente ir trabalhando no folclore durante a semana, que folclore a gente já conhece, que não é nada novo não. Entendeu? Que a gente já viu algumas coisas e que a gente só não dava nome direito e que faz parte do folclore. Então, primeiro assistam o vídeo e depois a tia volta para falar um pouquinho, tá? Então, assistam o vídeo aí e depois a gente se fala. Você sabe o que é folclore? Folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país. A palavra folclore surgiu a partir de 2 vocábulos antigos. Folk, que em inglês significa povo, e lore, que significa conhecimento. Assim, folclore quer dizer conhecimento popular. O folclore é o modo que um povo tem para compreender o mundo em que vive. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender melhor o seu povo. O folclore brasileiro é um dos mais ricos do mundo. O folclore pode ser manifestado tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes, tradições de um povo, transmitidos de geração para geração.
As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos e etc. No Brasil, comemoramos o folclore no dia 22 de agosto. O folclore brasileiro é uma das nossas riquezas culturais, por isso é importante saber o que é, suas principais lendas e personagens. Quais lendas ou personagens do folclore você conhece? Escreva no nosso grupo. Beijinhos! Então, vocês viram o que é o folclore? Folclore nada mais é que os costumes de um povo. Então, o que entra no folclore? Entra as comidas que aquele povo come, as danças que aquele povo dança, as festas que aquele povo tem, as brincadeiras daquele povo, o que é, os adivinhas entram, os trava-línguas que nós já trabalhamos e as parlendas. E no final do vídeo, ela te pergunta se você conhece um mito. O que é mito? Mito é a mesma coisa que lenda. São histórias que os mais velhos contavam e que não existe. Nenhuma lenda existe. É tudo história, tá bom? Então, se vocês conhecem, vocês vão colocar aí pra te contar um pouco delas. Porque amanhã nós vamos trabalhar as lendas, tá bom? Depois, na outra semana, de brincadeiras, os adivinhas, e todo dia da outra semana a gente já vai contar uma parlenda para vocês. Mas amanhã vamos falar sobre as lendas. Então, quem já prepara aí um rolinho de papel higiênico, que a tia vai ensinar um montão de lenda aí que a gente pode fazer com um rolinho de papel higiênico. E a tia vai contar uma lenda para vocês verem como é que é. Eu vou contar uma das mais... Então, a tia vai contar agora uma lenda para vocês. Eu não vou contar as mais fáceis, não. Vou deixar para vocês. Eu vou contar a do Boitatá. Lembrando que lenda é história, não existe. Dizem que o Boitatá não é um boi, gente. É uma cobra que tem a cabeça de fogo, igual a do Curupira, e que protege a natureza também, junto com o Curupira. Essa é a lenda do Boitatá. Ela não é um boi, ela é uma cobra. Então agora eu quero que vocês me contem outras lendas, que eu tenho certeza que vocês conhecem também, tá bom? Então a gente fica esperando vocês contarem as lendas e amanhã a gente vai trabalhar as lendas, tá bom? Então um beijo e até amanhã.